A gente se conheceu porque ela começou a frequentar a minha igreja, ela era de outra. Eu participava do culto de jovens, ela também começou a participar do culto de adolescente, que ela tinha 16 anos ainda. Eu era muito novinha, então era do grupo de adolescentes e ele do grupo de jovens. Então a gente não se falava nem oi, nem nada, a gente não se conhecia. Só que um belo dia tiveram a ideia de unir os jovens com os adolescentes para formar uma reunião só, formar um culto. E nessa época eu era o líder dos jovens, né? E diante de todos esses fatos, pela união ela também teve que ocupar um cargo na até então mocidade. E colocaram ele como presidente dos jovens e eu como auxiliar dele. Fiquei auxiliando. E aí começou tudo. Aí a gente começou a ter mais afinidade, a gente precisava tratar de alguns assuntos a respeito da mocidade, mas esses assuntos começaram a ser diminuídos e cada vez mais a gente ia falando de outras coisas. Era tempo de uma febre de MSN, a gente ficava de madrugada, conversando madrugadas e madrugadas. Começamos a ter intimidade e aí foi seguindo. E ele começou a me dar muita atenção no MSN, a gente ficava conversando até 3 horas da manhã. Ele dizia que precisava resolver coisas da mocidade e eu acreditava, né? A gente realmente resolvia as coisas da mocidade, mas eu comecei a pensar, será que ele está gostando de mim? Porque ele me dá muita atenção. Mas não, isso deve ser coisa da minha cabeça, ao mesmo tempo eu pensava. E eu não sabia direito o que estava acontecendo, porque eu também nunca tinha me relacionado com ninguém e nem queria me relacionar, porque era muito nova, não estava na faculdade. E na minha cabeça eu só podia começar a namorar se eu estivesse na faculdade. Eu percebi, assim, comecei também a vê-la com os olhos diferentes, porque toda vez que eu ia para a igreja eu já ia meio nervoso, já estava lembrando muito dela. E teve um dia que foi inclusive a escolha do cargo, né, onde eu continuei presidente da mocidade, ela foi a nossa tesoureira. E na saída dessa reunião eu fui até a parada com ela e ela falava muitas coisas sobre Deus, tão nova, mas tão sábia, tão cristã mesmo. E aquilo me chamou muita atenção, despertou um interesse muito grande e dali para frente foi um investimento mesmo valendo. Até que depois, eu acho que de uns 6 meses de conversa, de amizade, de nervosismo, chegar na igreja para ver se conseguia ou não sentar do lado dela, teve uma oportunidade que, inclusive, foi 18 de novembro de 2009, eu não esqueço. Chamei para ir no shopping e usei, inclusive, a mocidade, os assuntos da mocidade, para fingir que ia conversar com ela. Eu precisava conversar com ela sozinho, que eu estava preocupado, mas foi tudo desculpa. E uma amiga nossa em comum, a Joane, vendo que ele gostava de mim, que a gente estava se gostando, mas que não tinha coragem de começar um relacionamento, ela decidiu dar um empurrãozinho, decidiu ajudar. Fez um papel de cupido e começou a dizer: Jerusa, olha, o teu presidente, ele tá gostando de ti, presta atenção nisso, presta atenção. Eu disse: não, Joane, isso é coisa da tua cabeça. E aí ela disse um dia assim: olha, ele quer conversar contigo lá no Castanheira, as coisas da mocidade, é só a coisa da mocidade, vai lá para vocês resolverem tudo isso. E eu acreditei e fui, né? A gente foi no shopping, eu muito nervoso porque eu sabia da minha intenção, ela nem suspeitava o que era, depois de tanto orar, mas eu já não estava mais aguentando, fui. Tive coragem e chamei para conversar. Até que num momento ele disse assim: Jerusa, agora nós vamos conversar sobre nós dois. E eu disse assim: sobre nós dois? Mas... E eu nervosa, meu coração já começou a acelerar nessa hora. Mas o que eu tenho para conversar contigo sobre nós dois? E meu coração acelerando, acelerando, nervosa. Ele disse: é o seguinte, eu vou falar. Eu disse: fala, pode falar.
é que eu tô gostando de ti. E eu disse pra ela que eu tava gostando dela, que eu tinha orado muito por isso, que não tinha mudado nada, só vinha aumentando o meu carinho por ela e assim foi. Ela pegou um susto, inclusive ela até na hora quando eu perguntei se a gente poderia orar junto sobre isso. E eu tava tão nervosa que eu disse assim, tá, pode orar por mim. Eu fiquei, poxa, que legal, tem que orar juntos, eu falei pra ela, mas enfim. Depois de 4 meses chegou e disse, olha, Jerusa, eu tenho certeza que Deus te quer como minha namorada ou futuramente como esposa, e eu quero começar a namorar contigo. Eu falei, tá bom, então tu tem que pedir pro meu pai. Eu falei, não, vou falar com certeza, a gente vai combinar um dia. E esse dia foi dia 25 de janeiro de 2010. Eu estagiava ali no tribunal, ele trabalha no BASA, eu acho que uns 3, 4 quarteirões, eu fui andando no sol de meio-dia, com as pernas tremulando, nervoso, suando. Meu Deus, eu vou falar com o pai dela, eu nem conhecia o pai dela pessoalmente, mas ele já sabia de mim, que ele havia perguntado. Quando eu cheguei lá, a Jerusa já estava me esperando lá, nós fomos num restaurante almoçar. Eu muito nervoso, ainda não tinha visto, mas quando eu vi o pai dela, ele era menor do que a Jerusa, inclusive. Aí eu já não fiquei mais com medo, sabia que a minha perna era mais longa que a dele, qualquer coisa eu poderia correr. Ele tinha a perna curta e eu preferi ficar, fiquei ali, conversamos, foi muito bom, ele me recebeu muito bem, nos orientou, nos aconselhou, foi maravilhosa a conversa e permitiu, e dali em diante a gente começou a namorar oficialmente, né? Os pais já sabiam, meus pais também aprovavam desde o começo, porque eu conhecia a Jerusa. A gente estava voltando já para casa, depois do restaurante, da conversa com o pai dela. Aí, já no ônibus, pensando uma forma de como beijá-la, como poderia... Porque seria a primeira vez dela também, né? Ela com certeza estaria muito nervosa, eu estava também muito nervoso. Aí, lá embaixo do prédio, estava chovendo, não tinha ninguém. Essa é a hora então. Talvez ela queira, fui abraçá-la, fui tentar, só que ela estava tão envergonhada que ela escondeu o rosto dela no meu peito. Aí não deu, aí todo mundo ficou envergonhado. Passou uma semana e nada, ela com muita vergonha. Ah, meu Deus, já estava agoniado. E eu bolei um plano então, foi num domingo inclusive. Domingo depois da igreja ela foi lá em casa almoçar com os meus pais. Aí eu disse pra ela que tinha um presente. Eu levei ela pra longe dos meus pais. Aquela coisa mesmo bem quase de criança. Pedi pra ela fechar os olhos dela. Eu acho que ela já suspeitava, não sei, mas ela fechou. Ela fez até assim, já preparando pra se beijar. Quando ela menos esperou, a gente deu o nosso primeiro beijo. Aí ela também não quis mais parar, me beijava direto agora. Foi maravilhoso pra ela, com certeza, e pra mim também, lógico. E eu bolei uma surpresa, a ajuda de uma amigona, a Joane, a fazer um grande pedido de casamento, porque é o nosso sonho, né? Casar depois de tanto tempo juntos, a gente já queria fazer algo para ser inesquecível. Foi dada a ideia do cinema, corremos atrás e na estreia do Homem de Ferro, inclusive, do filme Homem de Ferro, nós fomos para uma sessão e ela e alguns jovens da nossa mocidade, ela não estava sabendo de nada. Editamos um vídeo e começou a passar um trailer e já com a nossa história lá. Aí ela não estava entendendo nada, eu não estava perto dela, eu tinha saído para depois entrar. E passou o trailer, ela não estava nem acreditando, depois ela me disse que estava acontecendo tudo aquilo. Quando terminou o trailer eu entrei já para fazer o pedido, as pessoas vibraram, foi algo assim mesmo emocionante. Foi para marcar mesmo a nossa vida. Fiz o pedido na frente de todo mundo, muito nervoso, mas faria tudo de novo, porque com certeza ela merece, depois de tudo que a gente já tinha passado.
E hoje eu posso dizer que o Marcelo, ele me completa. E que nesses 4 anos eu cada vez mais aprendi a amá-lo. Ele soma comigo. A gente cresceu na nossa vida com Deus, cresceu como pessoa. E hoje nós estamos aqui pretendendo formar uma família. E eu não imagino construir uma família com qualquer pessoa que não seja o Marcelo. Eu não me imagino sem o Marcelo do meu lado. Eu vejo que nisso tudo Deus foi fiel, Deus cuidou de mim, cuidou da gente. De fato, Deus me deu um rapaz muito mais do que eu pedia, do que eu imaginava. O Marcelo, ele é romântico, carinhoso, ele me completa mesmo. E eu quero te dizer que eu te amo muito. Meu amor, estamos realizando um sonho hoje. Eu estou imensamente feliz como homem, né? Poder cuidar de você agora, essa honra que Deus me deu de me colocar na tua vida e ter esse objetivo agora, esse planejamento, fazer você feliz. É uma honra, é um prazer. Eu me sinto feliz quando te vejo sorrir. E só essa questão de pensar que as próximas voltas para casa vai ser você me recebendo, me deixa muito emocionado. Eu sou muito grato mesmo a Deus por tudo que tu tens proporcionado a mim. Tu és uma serva, vai ser uma esposa maravilhosa, eu tenho certeza disso. E acima de tudo, vai conseguir me aproximar de Deus. Vamos nos unir cada vez mais como um casal agora, edificar não só as nossas vidas, mas de outras pessoas também, abençoar outros. Muito grato por tudo que tem acontecido. Eu te amo muito, espero daqui para frente, até o final das nossas vidas, sermos de fato só um. Te amo muito. When I look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Oh, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, and when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars, they burn, some even fall to the earth. We got a lot to learn. God knows we're worth it. No, I won't give up. I don't want to be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake, and in the end you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not, and who I am. I won't give up on us, even if the skies get
if the skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up.